Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos falar do Timão e de Carlos Miguel fora do Corinthians, inclusive dos treinamentos. Pois é, a relação azedou de vez. Tem um jogo decisivo nesta quarta-feira contra o Cuiabá e também a gente precisa falar sobre reforços. Eles vão chegar, quais são, quem são, para onde vem? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, tô em férias aqui ainda na última etapa da viagem, tô em Las Vegas agora, num outro hotel. Mas no final dessa semana já estou voltando para São Paulo e aí a gente vai retomar com a todo vapor as nossas lives, os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Mas eu volta e meia venho aqui para atualizar vocês depois desse empate, né, contra o Atlético Paranaense fora de casa, né, um gol lá nos últimos minutos, segundos, né, do Kaká na cobrança de falta do Garro, para pelo menos não perder o jogo. Mesmo assim, obviamente que por questão de tabela, a situação ainda é muito complicada. O Corinthians tem uma vitóriazinha apenas contra o Fluminense, aquele 3-0 maravilhoso e que a gente achou, né, que, poxa vida, ganhou do campeão da Libertadores e de repente o Fluminense se afundou numa crise, lanterna da competição, então não serviu como parâmetro. Diante disso, o Corinthians precisa melhorar também a sua situação na tabela, está na zona do rebaixamento, precisa vencer de qualquer forma. E o jogo nessa quarta-feira é contra o Cuiabá, que até pouco tempo atrás, até poucas rodadas, era uma das piores equipes da competição. Só que aí meteu 5 no Criciúma, que é uma das sensações do campeonato. O Criciúma está fazendo um campeonato assim, maravilhoso. Meteu 5 no Fortaleza, olha que loucura o Cuiabá. Meteu 5 no Fortaleza, gente. Olha, para você meter 5 no Fortaleza não é fácil. E depois ganhou do São Paulo fora de casa, no Morumbi. O São Paulo que estava com o Zubeldia no ousadia e alegria. Estava numa lua de mel com o Zubeldia. Depois tomou 4 do Vasco, né? Mas o Cuiabá venceu o São Paulo no Morumbi. E com isso deu uma escalada na tabela, né? Tá lá de novo, né? O Cuiabá que é um time que chato, né, cara? Ele sempre faz campanha. Faz campanha não para ser rebaixado, pelo contrário, para tirar ponto de algumas equipes, para ficar em meio de tabela, para beliscar uma Sul-Americana. Esse é o campeonato do Cuiabá. Qual é o campeonato do Corinthians? O Corinthians hoje briga para não cair. E precisa verdadeiramente vencer. Vai jogar em casa, diante do seu torcedor, e precisa vencer. Não pode negociar com outro resultado. Precisa começar a vencer os seus jogos. E se não ganhar do Cuiabá, gente, com todo respeito ao Cuiabá, que vem fazendo campanha, que já aprontou, como eu disse, para Fortaleza, para Criciúma e para São Paulo, não pode aprontar para o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians precisa ganhar o jogo. Tem o reforço do Yuri Alberto aí, que estava suspenso, e vamos combinar, né, que o Pedro Raul não deu a resposta que a gente imaginava, esperava, se é que alguém esperava, mas enfim, substituindo o Yuri Alberto. O Yuri, por todas as críticas que você possa fazer, o Yuri, ele é o artilheiro do time na temporada, ele é o centroavante, ele é o cara que briga, que se envolve com o jogo e que em algum momento, se a bola chegar nele, ele vai guardar. Que bom que ele está de volta. Mas sem Carlos Miguel, vejam só. O Carlos Miguel é um negócio loucura, né, cara? O Corinthians conseguiu. O Corinthians tinha Cássio e Carlos Miguel. De repente, ficou sem nenhum. É que a gente está vendo um momento do Corinthians, né, nos bastidores que é terrível. E isso reflete dentro de campo, porque falta organização, falta planejamento, falta garantia, falta proteção ao patrimônio do clube. E o que está acontecendo é isso. O Cássio já foi e o Carlos Miguel está indo. E, cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu já elogiei o Antônio, eu já critiquei o Antônio Oliveira, por questões pontuais, por escolhas táticas, pelos resultados. Vamos combinar que não tá legal. Quando a gente olha para a tabela, quando a gente olha para a temporada e vê que o Corinthians não vence times de Série A, me preocupa. E aí eu preciso criticar o Antônio Oliveira. Mas tem um negócio no Antônio que me deixa muito satisfeito. Não sei vocês. Ele está muito feliz de estar no Corinthians. E isso pode parecer pouco ou pequeno, mas não é. Quando você vê um goleiro, por exemplo, que teria tudo para se tornar ídolo do Corinthians, ídolo de uma nação, substituindo o maior goleiro, para muitos o maior jogador da história do Corinthians, e o cara simplesmente fez outra escolha. Eu não vou nem julgar aqui, porque não é meu papel, mas ele fez outra escolha, o Carlos Miguel. Agora é fato que ele poderia ser um cara de outro status dentro do clube. E tinha tudo para isso.
mas tinha tudo. Técnica, personalidade, pô, o jeito que ele marcou o Luciano, por exemplo, depois do Majestoso. E vejam só, não adiantou nada, porque fora dos gramados você tem outro tipo de conduta. E ali foi muito para jogar para a torcida, né? Mas a torcida não comprou e muito menos o clube. E o Antônio Oliveira, por mais críticas que eu possa ter à conduta dele, ao trabalho dele como técnico, ele é um cara que ele entende o que é o Corinthians. E ele defende o Corinthians. E ele tem uma gestão de pessoas que é muito necessária nesse momento. Ele entendendo que o Carlos Miguel estava, de certa forma, não quero que soe pejorativo isso, mas, enfim, se soar também faz parte. De certa forma, o Carlos Miguel usou o clube para se valorizar, não só no clube, mas no mercado externo. Veio uma proposta financeiramente muito boa, veio uma possibilidade dele jogar na Europa, de ser titular na Premier League, a principal competição de clubes do mundo, e ele simplesmente andou para o Corinthians. E aí, cumpriu suspensão no último jogo, no jogo contra o Atlético Paranaense, jogou o Donelli, ele jogou o Majestoso e ele voltaria. Aí ele acusou dores no tornozelo. A galera não comprou. Eu achei estranho quando eu olhei, a gente tem um grupo de assessoria de imprensa, né, do Corinthians, a gente que cobre o Corinthians, olha lá e fala assim, dores no tornozelo. Tá estranha essa dor no tornozelo, né? Porque a gente sabe que tem outras coisas acontecendo. Pois bem, tá muito claro que não eram apenas dores no tornozelo. E o clube se incomodou com isso. E o Antônio se incomodou com isso. E mais do que se incomodar, ele foi para a entrevista coletiva e defendeu o clube. Você pode criticar o Antônio por tudo, mas ele foi para a coletiva e defendeu o clube. Ele pensou no clube em primeiro lugar e disse, não joga mais pelo Corinthians. Tem que estar aqui quem quer estar aqui, quem é apaixonado por esse clube. O Matheus Donelli é o nosso titular. Então assim, gente, tá muito claro que o Carlos Miguel não vai mais jogar. Tem uma reunião, inclusive, para definir se ele continua treinando ou não. E realmente acho que não tem mais clima. O cara fez uma escolha. O Carlos Miguel fez uma escolha. Que poderia ter sido diferente? Poderia. Mas ele fez a sua escolha. Então, vida que segue, um abraço. Vai com Deus, segue sua vida. E o Corinthians vai seguir a dele. Se vai ser com o Donelli, se vai ser com o Santos, que o Fortaleza já disse que não negocia. Se vai ser com outro goleiro, não sei. Com o Hugo Souza, não sei. Mas não vai ser com o Carlos Miguel. Porque simplesmente ele não teve uma conduta que o torcedor possa respeitá-lo. E assim, quando a gente fala de Corinthians, e tá aqui um admirador do clube, que tem familiares, torcedores, que acompanha esse clube desde que eu cheguei em São Paulo aqui há quase 9 anos. Cara, quando você fala de Corinthians, você precisa entender o que é esse clube. Você precisa entender o que é representar esse clube. Ainda mais uma função que teve Ronaldo Giovanelli, que teve o Cássio. Como é que você desmerece algo assim? E ele desmereceu. Ele pode ter feito a melhor escolha do mundo financeiramente. Ele pode ser, como vai ser provavelmente, convocado para a seleção brasileira ali na frente. Ele pode brilhar na Europa, não tem problema. Mas ele fez uma escolha que, para o torcedor do Corinthians, ela pesa muito, porque para o torcedor do Corinthians, ser Corinthians é muito caro. Custa muito. É muito valioso. Você defender o Corinthians com unhas e dentes, com a faca nos dentes, com tudo que você tem direito. Então, você desmerecer o Corinthians em prol de Europa, em prol de seleção, em prol do que for, não vale a pena, na opinião do torcedor. E se você não faz isso para o torcedor, você não vale a pena. Então, assim, o Carlos Miguel encerrou a sua passagem pelo Esporte Clube Corinthians Paulista da forma mais lamentável, da forma mais melancólica que se poderia imaginar. Infelizmente, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para fazer história, mas ele não quis. E é direito dele, como é direito nosso, como é direito do torcedor, como é direito da imprensa, analisar que ele não fez uma boa escolha. Mas enfim, escolhas são escolhas. O fato é que está sendo decidido e provavelmente nem treinar mais o Carlos Miguel vai. Jogar, nem se fala. Agora, o Donelli está pronto? Ele jogou bem contra o Atlético, pegou tudo, foi elogiado e que bom, porque eu torço muito por esse moleque. É um cara que foi criado na base,
criado nas categorias, criado nas entranhas do Parque São Jorge, que sabe o que é ser Corinthians. Se o Donelli tiver sequência, talvez a gente possa estar vendo surgir um novo ídolo, quem sabe. Pode ser muito prematuro, pode ser cedo, pode ser até precipitado o que eu estou dizendo, porque eu não sei verdadeiramente se ele está pronto. Eu não sei. Mas o fato é, o Matheus Donelli hoje é titular, vai receber uma sequência e foi bem no seu segundo jogo. No primeiro jogo contra o Inter lá, o Wesley acertou uma bomba no ângulo e tal, não teve muita culpa. E o fato é que ele não tinha entrado em campo desde 2022. Então assim, o Donelli também não tem sequência pra gente tentar avaliar ele um pouco melhor. Tomara que ele tenha sequência a partir de agora, porque ele é o titular e o Corinthians mesmo assim precisa ir ao mercado. Vai buscar goleiro? Tá tentando. Não só goleiro, lateral esquerdo, porque o Palácios... Cara, me dá urticária cada vez que eu falo em Palácios, né? Porque é muita falta de organização e planejamento o que fizeram com o Palácios. Mas enfim, precisa de um lateral esquerdo, precisa de meio campista e precisa de atacante. O Pedro Raul fez o seu 7º jogo, não vai mais pro Grêmio ou sei lá, para outro clube e vai ficar por ali. Mas precisa recompor ali o sistema ofensivo, já que o Wesley daqui a pouco vai ser vendido, não sei o quê. Enfim, precisa de mais opções. Não dá para ter 14 jogadores da base, para ter o elenco que o Corinthians hoje tem, em que o Antônio Oliveira olha para o banco e pensa assim, bom, vou botar o Bidu, vou botar o Giovani, o Pedro Raul, e é com isso que eu vou tentar ganhar o jogo. Não dá, não dá. Precisa melhorar, precisa reforçar. A reformulação que está sendo feita de uma forma até muito radical, em todos os setores do clube, ela precisa continuar, porque do jeito que está, a situação de tabela me parece que não vai melhorar muito, não. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima, ou a qualquer momento. Valeu, tchau!